O cristão ele pode cair, mas ele não vai ficar no chão para sempre. O cristão, ele pode, como num boxe, ele pode ir à lona. O juiz pode contar até 9, jamais até 10. Porque se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para mais um devocional nosso aqui, Salmo 37. Vamos lá para o verso 23 e 24. Aqui, lembrando o contexto, o salmista começa dizendo, olha, não te invejes, não fique com inveja dos homens maus. Em breve eles vão definhar. E aí ele passa, ao longo do Salmo 37, o tempo todo, fazendo essa comparação entre o crente e o ímpio. E aqui mais uma comparação. Qual uma vantagem do crente? Verso 23. Verso 22, os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. O Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor segura-lhe a mão. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Como assim? Em relação a quê Deus sustenta pela mão? O salmista não diz, né? Ele não é específico. Então, eu creio, é para tudo. Por exemplo, se cair, não ficará prostrado. Isso é em relação à salvação. Não existe isso de o cristão creu genuinamente em Cristo e se perder no meio do caminho. Um crente genuíno, não. Filipenses 1,6 diz, aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus, ao orar ao Pai, agradecendo por tudo, ele agradece pelos discípulos e diz assim, dos que tu me deste, nenhum eu perdi, exceto Judas, que era filho da perdição, que não era. Aqueles que saíram, em outro momento, Jesus fala, aqueles que saíram, saíram porque não eram de nós. Ou seja, nunca foram genuinamente crentes. A Bíblia, Jesus é descrito como o autor e consumador da fé, não apenas autor. Ele é o responsável por gerar a fé e por manter, porque consumar dá essa ideia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aos eleitos, Deus concedeu o dom da fé, como Efésios declara, que é dom de Deus termos fé, e Deus também concedeu a capacidade de perseverar. Nós vamos perseverar. Romanos 8 declara que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer principado, potestade, criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém podem nos separar do amor de Deus. Portanto, em primeiro lugar, o crente pode até cair como Davi caiu em pecado, mas vai ficar prostrado para sempre? Não. Pode fraquejar na fé como Pedro fraquejou. Pedro fraquejou, estava ali andando sobre as águas e ele fraquejou. O crente pode duvidar. Será que Jesus... meu Deus, eu estou no caminho certo? Crentes passam crise de fé? Claro, obviamente. Mas se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor... Tá vendo? A nossa certeza de que um crente genuíno, que nasceu de novo, vai permanecer, não está baseada no crente. Você notou que eu não disse, eu vou perseverar, os crentes vão perseverar porque a gente é fera. Não, porque o Senhor o segura pela mão, como diz aqui o salmista. O que mais? Em relação a que o crente, se cair, não ficará prostrado? Em relação aos pecados. Davi. Estimam que Davi ficou ali meses, naquele estado de não arrependimento. Ele mente, adultera, mata. Cristãos genuínos podem cometer pecados horríveis. A sangue frio, porque foi isso que Davi fez. Ele pensou, ele elaborou um plano. Não foi ali um impulso. Não. Ele elaborou. Gente, o que Davi fez é digno assim daqueles ditadores mesmo. É um negócio absurdo. É horroroso. Crentes genuínos, homens segundo o coração de Deus, crentes genuínos, podem errar horrivelmente, podem pecar com força, podem mergulhar na lama com força. Os apóstolos pecaram horrivelmente, todos eles fraquejaram, todos eles negaram Jesus Cristo, todos eles. Mas e aí? O texto bíblico diz que eles voltaram, assim como Davi também voltou. Não importa o que aconteça, se cair não ficará prostrado porque Deus faz um galo cantar, a consciência deles desperta. Deus envia um Natã, um profeta, para apontar o erro de Davi. O crente genuíno, se cair, não ficará prostrado. Ele vai perseverar. E aqui, obviamente, não estou nem falando das lutas, né, que a gente tem com os nossos pecados, mas de qualquer maneira tem a relação também. O crente genuíno, ele não importa quanto tempo ele esteja lutando, ele vai lutar contra um pecado e mais cedo ou mais tarde ele vai vencer. E obviamente essa vitória é momentânea porque
As tentações virão sempre, não vencemos o pecado de maneira absoluta aqui nessa vida. Mas é assim, o crente em relação aos pecados, ele pode até cair, mas não vai ficar prostrado. Se cair, não ficará prostrado porque o Senhor o sustenta. Em relação a quê? Em relação aos nossos fracassos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse não se abalam não significa que não ficamos tristes ocasionalmente, que não ficamos chateados. Mas, a despeito de tudo aquilo que acontece conosco, o cristão, ele não desiste completamente. Pode até desistir momentaneamente, mas não desiste completamente. Ficamos tristes com inúmeros acontecimentos. Veja Paulo, 2 Coríntios 2,9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. É claro que essa expressão aqui, né, angustiados, gastaria até um bom tempo, né? Ele não está querendo dizer que a gente não fique triste diante de uma tribulação. O próprio Cristo ficou, né, profundamente angustiado. Mas enfim, perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Vamos pegar só uma expressão aqui. Abatidos, porém não destruídos. Tá vendo? Fica abatido, às vezes o crente fica abatido. Mas destruído? Não. Então, voltando à expressão do boxe. Levou uma cacetada, caiu. 9 segundos. 9. 1, 2. Mas nunca até 10. Então, o crente, ele fica assim. Por exemplo, ó, perplexo. Às vezes, não acredito. Nossa, o fulano fez isso. Mas desanimado, tipo, agora perdi a fé, acabou. Um exemplo. O fulano que você admirava caiu da fé. Você fica perplexo. Fala, nossa, não imaginava. O crente também fica perplexo. Mas aí ele fala assim, não, agora acabou minha fé também, agora... Por exemplo, frequentei uma igreja herege. Fiquei perplexo, não acredito que eu fui. Olha lá, olha o que o pastor fez. Mas aí perdeu o ânimo dizendo, não, nunca mais frequento igreja. Não, isso não acontece com o crente. Não, ele fica perplexo e fala, isso é de cair o queixo. Não acredito nessa igreja, olha o que fizeram. Ele fica perplexo. Mas desanimado? Perdi o ânimo, não frequento mais igreja, não vou procurar uma igreja decente. Não, porque existem sim. Então, o crente, ele fica chateado. Ele pode até dar uma escorregada, ele pode até ficar abatido. Fez um negócio, fracassou. Ele levanta e tenta de novo. Ele, se cair, em qualquer circunstância que seja, ele não fica ali para sempre. Ele levanta e tenta de novo. Por quê? Porque o Senhor o sustenta. O Senhor é nosso ânimo. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você crê? Portanto, se você está o tempo inteiro aí pensando em parar, alimente-se da palavra de Deus. Falta oração, talvez você está em pecado. Porque o cristão genuíno, ele é forte. O cristão genuíno, ele é forte. Por quê? Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder. O Espírito Santo é sobre nós, é a nossa vida. Portanto, não vamos desanimar e nem desistir, mas vamos perseverar até o fim. Não importa o que a gente enfrente. Seja a morte, seja a vida, coisas do presente, do porvir, enfim, não interessa. Deus é conosco. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E temos a certeza, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é aquele que nos sustenta pelas mãos. O Senhor é aquele que não nos deixa ficar ali no chão, mas o Senhor nos ergue a cada manhã. Porque, Pai, o Senhor nos concedeu o dom de crer em Ti e de perseverar no Senhor. Por isso, Pai, não desanimaremos. Como disse teu servo Paulo, até abatidos nós ficamos, mas destruídos por completo, vendidos à escravidão, à derrota, jamais. O Senhor é conosco e o Senhor renova as nossas forças. E eu oro, renove, Pai, as forças de meus irmãos e de cada pessoa que está me ouvindo agora, que está nos acompanhando agora, em o nome de Jesus. Ó Pai, que o desânimo, que a incredulidade, que tudo isso sejam sufocados pela nossa fé em Ti. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós hoje mais uma vez e nos fortaleça, encha-nos de coragem, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe, espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser.